Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos que estão aqui no Instagram? Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Todo mundo que está no grupo fechado no Facebook, entre no seu poder. Vamos começar mais uma live e o assunto da live de hoje é: narcisistas machucam sem querer ou eles sabem o que eles estão fazendo? Afinal, como é que funciona esse negócio de empatia quando estamos tratando de narcisistas? Antes de qualquer coisa, para todo mundo que está conhecendo o canal agora, dia 3 de julho, a gente vai abrir o carrinho do workshop Entre no Seu Poder. Então, se você quer entender de uma forma prática, num ambiente seguro, o que é a estrutura fixa de personalidade narcisista, como que se apresenta em paz, como afeta a sua saúde mental até hoje, e acima de tudo, o que você faz para se libertar psicologicamente dos efeitos dessas relações. Então fique de olho que dia 3 de julho a gente abre o carrinho para o workshop Entre no Seu Poder. Ótimo! Então vamos começar com o assunto de hoje. E aí, pessoal, narcisista tem empatia? Sabe o que faz? Machuca sem querer? Tenho certeza que muitas pessoas têm opiniões a respeito deste assunto e, acima de tudo, eu sei que é um assunto de muito interesse para muitas pessoas diferentes, porque como filha ou filho de uma mãe ou um pai narcisista patológico, a gente frequentemente se sente ingrata, injusta, particularmente no início dos nossos estudos, quando não entendemos ainda o conceito de uma estrutura de personalidade fixa. Lembrando que cada pessoa está em algum ponto ao longo do espectro do narcisismo, de forma que algumas pessoas são mais narcisistas patológicas do que outras. Então, todos esses fatores nos deixam, às vezes, um pouco com a pulga atrás da orelha, né? E aí? Será que essa pessoa sabe que me machuca ou será que é tão ferida que faz as coisas sem querer? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da tal da empatia é que existem diferentes tipos de empatia, tá? Primeiro, a gente tem a empatia emocional. Empatia emocional é aquela coisa de alguém contar a história deles e você sente a tal ponto que você é sugada para dentro das respostas emocionais da pessoa. Eu fui muito assim no meu passado. Facilmente eu entendi as dores dos outros porque eu tinha uma resposta emocional tão forte à dor do que o outro estava sentindo, né? Então o problema da empatia emocional é que às vezes você fica paralisada de dor. Se você sente tanto a dor do outro a ponto de não conseguir agir, essa falta de limites entre você e o outro, né, pode ser problemática. A gente também tem a empatia compassiva. A empatia que tem a ver com compaixão envolve você conseguir sentir a dor do outro, mas de um jeito que não paralise você. Ou seja, você tem compaixão pelo momento que a outra pessoa está passando, mas você consegue agir, você consegue ainda ter domínio sobre as suas respostas emocionais não ficam descontroladas. Ou seja, uma pessoa que faz um vídeo desses, por exemplo, na internet, que eu estou fazendo agora, eu estou demonstrando um tipo de empatia compassiva, porque apesar de sentir a sua dor, eu não estou, nos momentos que eu faço os vídeos, sofrendo da mesma dor que você. Eu estou vindo a partir de um ponto de vista de compaixão, não é? Onde eu posso ainda agir. E aí tem um negócio chamado de empatia cognitiva. Agora escuta só, que é aqui que confunde e é aqui que tem a ver com a personalidade narcisista. Empatia cognitiva é quando você consegue entender intelectualmente as respostas que a outra pessoa está tendo, mas você não tem a mesma carga emocional de sentir o que ela está sentindo e também você não tem nenhuma ação que brota a partir da sua observação. Em outras palavras, você percebe que aquilo está acontecendo, mas você não se importa. Você não consegue se preocupar. E é isso que narcisistas têm. Eles não têm a empatia emocional, eles não têm empatia compassiva, eles têm empatia cognitiva.
Eles percebem o que eles estão fazendo, eles percebem as respostas emocionais do outro, mas eles não conseguem se importar. E aí é muito doido, porque vale a pena mencionar aqui que nesse aspecto, narcisistas são diferentes de, por exemplo, psicopatas, né? É claro que existe o narcisista psicopata ou o antigo narcisista maligno, que ele tem as características tanto do narcisismo quanto da psicopatia. Mas uma grande diferença aqui, pelo menos do que a gente sabe de estudo, de literatura, é que pode ser mesmo que pessoas que têm traços psicopatas, pelo menos quando se trata do psicopata primário, que tem um aspecto genético. Pode ser que a pessoa realmente nasceu não sentindo medo do jeito que a gente sente, não sentindo as mesmas emoções profundas que outros seres humanos sentem. E assim o psicopata literalmente não consegue nem entender o que está acontecendo na sua mente. O narcisista é diferente. Ele entende que você está tendo respostas emocionais e que está machucando e que você não está gostando, isso, aquilo. Mas ele não se importa. Olha a diferença, que interessante isso daí. Agora, vamos olhar um pouquinho mais, alguns detalhes a mais sobre empatia. Para você ser empático, além de você conseguir perceber o que o outro está sentindo, e você também precisa ter capacidade de autoanálise. É o tal do insight que falta em todos os transtornos de personalidade. Porque para você ter um transtorno de personalidade, obrigatoriamente você não tem capacidade de autoanálise. Você não está sacando como os seus comportamentos fixos estão causando diferentes estressores na sua vida. Então o narcisista não tem interesse, ou capacidade, ele é realmente deficiente no que se trata parar e refletir a respeito do que a pessoa fez. E por isso que eles demonstram tanta falta de empatia em casos, por exemplo, digamos que você acabou de ser... o seu marido traiu você, largou você, foi embora com a amante, aí você descreve isso pra sua mãe e ela te olha com aquela cara de tédio, tipo... Ai, tá, mas o que você quer que eu faça sobre isso? É isso mesmo, homens fazem isso. E aí ela continua assistindo televisão. O que explica essas gritantes faltas de empatia? Porque ela não tem energia emocional para se preocupar. E é isso que dói tanto. Não é que ela não entendeu que estava doendo. O psicopata nem teria entendido. Ela entendeu, mas ela não se preocupa. E ela não tem o hábito de pausar e refletir a respeito do fato de que a ação que ela acabou de ter vai ter um impacto negativo na filha dela. Por quê? Olha só o que eu vou descrever aqui agora. Ao contrário do que se pensa, narcisistas conseguem sim analisar várias respostas emocionais da outra pessoa. Eles conseguem sim. Porque narcisista, quando a gente fala de narcisismo, estamos falando de uma pessoa autocentrada. Ou seja, tudo que ela percebe na vida são coisas que têm a ver com ela. E mesmo que as coisas não tenham a ver com ela, uma pessoa altamente narcisista acha que aquilo tem a ver com ela. Então, no caso da empatia, eu vou dar um exemplo de como que isso se aplica. A narcisista, se ela perceber que prestar atenção nas suas emoções, nas suas necessidades, prestar atenção na forma que ela reage a você. Se ela perceber essa personalidade narcisista, que ter essa empatia vai fazer algo positivo para ela vai ter um ganho, ela vai alguma coisa positiva ela vai ter disso. Então, você vai perceber que a capacidade dessa pessoa de ler as suas emoções, de se fazer presente, de fazer você se sentir ouvida, realmente enxergada, é incrível. Porque a empatia para narcisista é um botão que eles apertam para ligar quando aquela empatia vai reverter em algo positivo para eles. E eles apertam de novo quando não vai reverter em nada. Então eu vou dar alguns exemplos, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar, sobre situações onde narcisistas aparentam ser empáticos, mas na verdade eles só estão usando aquela habilidade porque vão ganhar algo para eles. Por exemplo, quando aparentam ser empáticos ou aparentam estar hiperligados nas respostas emocionais dos outros, né? Então, por exemplo,
Empatia com estranhos. Talvez muitas de vocês falam, Tari, mas não dá para entender. Minha mãe ou meu pai é muito confuso, porque dentro de casa age assim, mas fora de casa faz doações para a igreja, resgata cachorrinho, aparece no grupo de ajuda social de não sei das quantas. É porque se eu sei que ser empática com os outros vai me angariar suprimento narcisista, as pessoas vão me aplaudir do lado de fora, então a narcisista ela vai usar essa empatia. Então ela vai lá, ela vai doar a comida para pessoas em situação de rua, ela vai sorrir, vai tirar a foto e deu. A empatia dela acaba por aí, né? E esse perfil de narcisista que usufrui da aparência de bondosa são os narcisistas comunais. O narcisista comunal especificamente tira suprimento narcisista de fazer coisas bondosas, de doar dinheiro, de participar de caridade, de resgatar animais. Então é extremamente confuso, porque fora daquele ambiente de tirar foto e de não sei o que, acabam tendo muitos comportamentos de narcisistas ocultos, né? Outro caso de quando narcisistas usam empatia para ganhar algo em troca. A própria fase do love bombing, o bombardeamento de amor. Quando você se envolve com o narcisista amorosamente, na fase inicial, eles dão muita atenção. Eles escutam tudo que você tem a falar. Eles querem saber de todas as suas dores, de todas as suas experiências. E é uma fase, eles dão essa atenção por duas questões, tá? A primeira razão que no início de um relacionamento amoroso a gente recebe tanta atenção do narcisista e parece que eles estão super se preocupando com as nossas emoções, com o nosso mundo interno, é que no início de uma relação com narcisistas, eles precisam idealizar você. Por que eles precisam fazer isso? Por que o narcisista precisa enxergar a pessoa com quem ele está se envolvendo como sendo uma deusa, um deus, um ser humano incrível? Nossa, é a pessoa mais fantástica que eu já conheci. Porque narcisistas não enxergam outro ser humano, ele enxerga um reflexo do ego dele. Então, no início da fase do love bombing, dos relacionamentos, toda aquela tensão, aquela idealização que você está recebendo, que está fazendo você sentir, nossa, eu recebo tantos elogios dessa pessoa, nossa, tanta atenção, tantos aplausos. Na verdade, o narcisista está te pegando, te colocando na mente dele, se perguntando, quem que essa pessoa precisa ser para eu sentir orgulho de estar do lado dessa pessoa. E ele te torna a personalidade que ele precisa que você tenha para que você reflita positivamente no ego dele. Então, no início, não é que você está recebendo atenção. O narcisista está te enxergando como sendo perfeita porque ele quer se enxergar como o tipo de pessoa que é capaz de atrair tamanha perfeição. Mas isso confunde pra caramba, porque tem muita atenção que a gente recebe nessa fase do relacionamento. Então eu falei que tem duas razões porque ele dá tanta atenção e escuta tanto as nossas emoções, ele ou ela, né, no início da relação. A primeira é por causa que ele está te idealizando, ele precisa te enxergar como um apetrecho do ego dele, e para que você seja um bom apetrecho, ele vai pintar uma identidade que você precisa ter na cabeça dele. Deus me livre você não ser essa identidade, né? A segunda razão é que narcisistas fazem colheita de informações. Vocês sabem disso. Eles chegam, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu marido, sua marida, pianinho, querem ouvir tudo sobre alguma experiência que você está passando, eles ficam em silêncio, você se sente, enfim, ouvida, não é? Enxergada, você, poxa, parece que tem um espaço mais seguro para você vomitar os maiores segredos, suas maiores vulnerabilidades. E você fala tudo pro narcisista ou para a narcisista, crente de que eles têm o mesmo nível de compaixão que você e que eles só estão ouvindo aquela informação para te dar apoio, mas não é colheita de informação, porque eles ficam pianinho, empaticamente te ouvindo, mas daqui a 6 meses, se ele precisar esfregar alguma coisa na sua cara, porque ele não gostou de uma atitude sua, ele vai tirar desse arsenal de informações,
Quantos de vocês não tiveram que lidar com isso? Com o narcisista ou a narcisista com a qual vocês lidam? Que tinham momentos que parecia que você está sendo ouvido, mas na verdade tudo aquilo logo depois foi usado contra você. Então, nesse caso, narcisistas vão ser extremamente empáticos para fazer a colheita de informação. Outra situação que confunde a gente, que a gente acha que era empatia. Narcisistas, como eles não conseguem ter energia emocional para se preocupar com interesses, desejos e necessidades e preferências de outras pessoas, porque eles são autocentrados, então se tem a ver comigo eu presto atenção, se não tem a ver, ai que saco, ai, vai fazer outra coisa, não tô a fim de prestar atenção, né? O que narcisistas fazem? Eles estabelecem vínculos afetivos onde tem o fenômeno do twinship, que eu não sei como é que fala em português, então eu vou descrever. Que é um fenômeno onde eles escolhem pessoas que podem ser uma filha postiça. Quem de vocês que foi rejeitada como filha só para ver sua mãe depois adotando uma adulta que virou a filha dela postiça? Pode ser uma filha postiça. Pode ser o próprio marido ou a esposa, enfim, pode ser uma amiga. Narcisistas vivem um fenômeno onde eles atraem pessoas com ego frágil, que não tem uma personalidade forte e que naturalmente vão sugando a personalidade do narcisista. Em outras palavras, se eu for narcisista, eu vou procurar me relacionar com uma pessoa que seja minha gêmea. Se eu gosto de azul, então a pessoa vai falar, eu também gosto de azul. Se eu decido amanhã, não, azul é pra trouxa, eu gosto de amarelo, aí essa outra pessoa também fala, é isso aí, azul é pra trouxa, aqui nós é time amarelo. Então, quando você tem um relacionamento baseado na outra pessoa se esvaziar das próprias características para constantemente ir refletindo que ela é sua gêmea, que independente de você mudar as regras ou mudar a sua personalidade, amanhã ela também muda as regras e a personalidade, para sempre ser a sua gêmea, dá a impressão de que esses momentos vividos, onde vocês tinham interesses em comum, eram momentos de conexão humana, e não era, na verdade, eles só tinham interesse em o que você estava falando e fazendo porque você estava sendo uma gêmea. Você estava refletindo os desejos, os interesses que eles tinham, que elas tinham. A partir do momento que você demonstra o que você realmente gosta, que você não gosta nem de amarelo nem de azul, seu negócio é cor de rosa, sabe? Aí aquele interesse empático pelo seu interior desaparece totalmente. Então, essa é uma outra situação que confunde. Você lembra de momentos onde parecia que você e a sua mãe, ou você e seu marido estavam vivendo uma conexão humana, né? Uma coisa em comum, e não era. Você estava só refletindo o que eles queriam que você refletisse. Que mais? Outro momento que confunde pra caramba, que a gente acha que é empatia, mas na verdade tem a ver com uma estrutura, um comportamento extremamente repetitivo em todos os relacionamentos abusivos, que é o tal do reforço intermitente. A gente sabe que se uma pessoa recebe uma coisa legal num relacionamento e uma coisa não tão legal, e a gente sabe que se não tem muita previsão de quando que vai vir aquela coisa legal, e frequentemente tem muitas coisas não legais, em vez da pessoa chegar à conclusão, peraí, cara, esse relacionamento tá pesado, demora muito pra gente ter um dia bom, eu vou picar mula, eu vou vazar daqui. Não é assim que funciona o psicológico humano, muito pelo contrário. Quando a gente, no início de um relacionamento, recebeu bastante atenção e o que a gente achava que era amor, e aí isso muda a partir do momento que a gente forma um laço afetivo com a pessoa, e aí de repente a qualidade daquela relação, ou ela fica vazia e você é totalmente abandonada afetivamente, a narcisista não tem mais interesse em você, não é? Ou então você passa a sofrer abusos mesmo. Você continua lutando, sonhando que um dia você vai voltar a ter aquele amor, aquela atenção que você tinha no início da relação. Mas a gente sabe que a fase do bombardeamento de amor, do love bombing, nunca volta. E aí a relação é mantida no quê? A base da migalha de amor. A migalha de amor confunde pra caramba, porque você fica lá achando
tá bom, eu recebi tanta atenção no início e agora faz meses que ele tá me tratando desse jeito, que ela tá me tratando desse jeito, quando que eu vou receber mais um pouquinho de amor? Quando que vai voltar pro que era? E você fica só esperando receber um pouquinho de amor para dar um sinal de que de repente, dessa vez a relação vai ser saudável, mas nunca o que você recebe é nada além de uma migalha, não é? Então, no caso do reforço intermitente, chamado intermitente porque você nunca sabe se hoje vai ser um dia de receber lixo do narcisista ou se hoje vai ter uma migalhinha, não é? É um negócio imprevisível, são 6 meses de lixo, um dia de migalha. Mas quando você recebe aquela migalha, o seu próprio cérebro racionaliza o que aconteceu e já esquece dos 6 meses de lixo. Porque a gente fica em júbilo eufórico que finalmente depois de uma fome, não é? Tem uma gata se esfregando contra o celular na parte de trás. Finalmente eu recebi um pouco de atenção. Então isso confunde as pessoas que lidam com narcisistas, porque elas conseguem ter lembranças de momentos onde parecia que tinha uma conexão humana, uma empatia, a tal da migalha de amor. Em que outra situação que narcisistas podem se apresentar empáticos? Bom, é na fase do hoovering. O que é o hoovering? Quando você conseguiu criar um pouco de distanciamento psicológico, você já está na pedra cinza, ou no contato reduzido, ou no contato zero, você tem uma vida, está se estruturando, o seu ego está cada vez mais forte, e aí o narcisista, reaparece na sua vida muito amorosamente, às vezes até pedindo desculpas, falando: eu sou uma pessoa mudada, eu entendi o que você está falando, não é? Ou às vezes volta como se nada tivesse acontecido, mas extremamente interessada ou interessado no que pode estar acontecendo com a sua vida. E aí a gente percebe que esses momentos de empatia elevada, na verdade não é que eles vão se manter ao longo da relação. É uma forma de confundir a vítima que agora acha que, né, eu passei um tempo longe do narcisista, e agora ela me vem agindo dessa forma empática, eu acredito que algo deva ter mudado, de repente agora a relação vai ser legal. E o que a gente faz? A gente cai vez após vez, porque de repente não era tão ruim quanto eu imaginava. Veja bem, ela tem empatia, ela está demonstrando todo esse interesse pela minha vida, não é? Então, a gente está vendo que eles usam o que eles leem a respeito das suas respostas emocionais, eles sabem os seus botões, eles sabem os seus gatilhos, mas é sempre quando tem a ver com eles. Quando tem a ver com eles, aí eles usam essas informações. Ok, então. E aí tem uma questão que é o seguinte. Beleza, então eles têm essa tal de empatia cognitiva. Eles entendem o que eles estão fazendo, mas não se importam. Mas como que isso funciona? Como é que é o mecanismo no momento que a narcisista ou o narcisista faz algo com falta de empatia? Quando a gente está lidando com o transtorno de personalidade narcisista, e mesmo que a pessoa não tenha um transtorno de personalidade, vale a pena a gente listar alguns dos sintomas aqui. Nós estamos lidando com pessoas que são arrogantes, faz parte, né, desse padrão comportamental. A pessoa tem um senso de merecimento, lembrando que esse senso de merecimento não é: ai, todas as pessoas merecem uma chance, merecem coisas boas. O senso de merecimento para o narcisista é assim: eu sei que tem regras, mas elas não se aplicam a mim. Os outros têm que fazer isso, aquilo, mas quando eu quero o que eu quero vai ser do meu jeito, porque eu mereço que as coisas sejam do meu jeito. Então o narcisista tem um senso de merecimento. Narcisista sente inveja crônica, né? Por que sente inveja crônica? Porque o narcisismo, no fundo, ele se sente profundamente inadequado. Então, se você para pensar. Eu quero que vocês pensem sobre o espaço mental de uma pessoa que acha que as regras não se aplicam a ela, que ela é melhor que todo mundo, que ela é a maior vítima, que o mundo deve a ela, ok? Não é? E que se sente constantemente ferido pelo sucesso dos outros.
Aquela pessoa que quando o vizinho vai preso, ela sente um gostinho de alívio, porque pelo menos está acontecendo drama na casa do vizinho e isso me faz me achar melhor, superior. Imagina que é como se você tivesse uma ferida pustulenta no seu pé. E você tem que usar seu pé para caminhar. Porque todo santo dia você vai ter que dar passos. Então não tem como evitar você sentir a todo passo a dor da sua ferida que nunca fecha. O narcisismo patológico é uma insegurança no senso de eu da pessoa que é como se fosse um calo no pé, uma ferida que nunca vai embora. Então tudo é um gatilho pro narcisista. Tudo mostra pra ele, ai, eu sou inferior, ai meu Deus, ela tá se achando mais, ah não, eu tenho que chamar mais atenção, quem que ela pensa que é se distanciando? Ai que saco, ela quer que eu preste atenção nas necessidades dela? Tudo faz a pessoa sentir dor, como eu sou insuficiente, eu não gosto do sucesso dela, não tô gostando da felicidade do outro. Então, a partir desse espaço emocional de, ai, tudo me lembra como eu sou inferior, ela vai reagindo de uma forma, ela ou ele, né? Porque tem mulheres e homens narcisistas patológicos, e mães e pais, é claro. Esta pessoa vai reagindo a partir dessa coisa interna constante. É patada. Sabe um animal que tá ferido? E às vezes você vai limpar a ferida, mas ele vai te dar uma patada porque ele tá ferido. Só que a pessoa narcisista tá ferida desde sempre. E é parte da personalidade dela. Então, o que eu tô te falando é que muitas das respostas da narcisista não é que ela pausa, pega um caderno, faz uma análise conscientemente das coisas sádicas que ela vai fazer com você. Mas tem isso em alguns perfis, tá? Que se assemelham mais a psicopatas. Existe esse sadismo em alguns perfis. Mas a vasta maioria do que a gente vê no narcisista é que o mundo interno dele é um saco e isso faz com que ele entre sempre no estado de sobrevivência. Pensa no teu cérebro que tem a parte animal, né, que é a parte que vai ativar a sua amígdala no caso de você ter que sobreviver. Então, quando você sente medo, não é? Por exemplo, o medo de nunca ser bom o suficiente, que é uma coisa que narcisistas sentem no fundo, você está sempre operando a partir da sua mente primitiva. E quando a sua mente primitiva, a sua mente animal está operando, ela tem um interesse, sobreviver. Isso faz com que ela obrigatoriamente preste menos atenção em qualquer outra coisa. Ela presta menos atenção no futuro, ela presta menos atenção nos outros, ela presta menos atenção em qualquer outra coisa que não tenha a ver com a necessidade existencial dela de sobreviver. O narcisista, a narcisista, é como se estivesse num constante estado de guerra dentro de si, tentando sobreviver à própria sensação de estar desconectado da vida e de ter a morte psicológica e de se sentir inadequado. Então ele está sempre na mente animal. Como é que é? A parte do cérebro que consegue racionalizar, o pré-córtex frontal, não está ativada. Ele não vai analisar você, analisar o que ele faz com você, as consequências, não é? Essa pessoa que está sempre sentindo inveja crônica, se ela não for o centro das atenções um segundo, aquilo desestrutura, desintegra o senso de eu dela a tal ponto que ela precisa sair por aí dando patada. Sacou? É a partir deste ambiente emocional que vem as patadas. Não é um negócio projetado para te machucar. É que aqui tem muita dor e eu vou tomar o que é meu. E tô nem aí pra você. Aí você pode me argumentar o seguinte. Ah, então é meio sem querer o que eles fazem. É meio sem querer, mas se você sentar com eles e explicar tudo o que aconteceu, falar mamãe, papai, maridão, maridona, vamos analisar os seus comportamentos. Veja bem, quando você age assim, me afeta de tal forma. O que acontece é que aquilo que foi sem querer e veio de uma explosão, de um estado interno doloroso, tanto faz, eles não estão nem aí que te machucou. E é aí que dói tanto para a vítima. Porque ela não consegue sacar que algo pode ser simultaneamente sem querer e agora que eu entendi, tanto faz para mim. E é isso que a narcisista é. Ela machuca porque ela tá machucada e tanto faz. Ai, que saco, não me enche o saco sobre isso. E é isso que dói. E eles já têm tantos mecanismos de defesa psicológicos bem implantados na personalidade que ela não vai conseguir ter o insight. Lembra, o insight no narcisista tá extremamente deficiente, a capacidade de autoanálise.
A pessoa narcisista já vive na fantasia, já usa a fantasia como mecanismo de defesa. Isso é outra forma de falar que ela mente mesmo. Os narcisistas da sua vida não são mentirosos patológicos? Eles mentem mesmo, e eles mentem pra si. Então, frequentemente, quando a pessoa faz algo que ela sabe que vai ter um efeito negativo na vida do outro, na cabeça dela ela já racionalizou. Ah, tudo bem, eu peguei os 5 mil reais do meu filho que ele estava guardando há meses, dando aula de piano, mas ele só tem 16 anos de idade, o que ele vai fazer com esses milhares de reais? Mamãe sabe o que é melhor para ele. Eu vou lá, pego o dinheiro que ele escondeu no caderno dele, falo que foi o jardineiro, entendeu? E pra mim tá tudo certo, porque meu filho não sabe o que fazer com esse dinheiro, é melhor que mamãe cuide mesmo do dinheiro. Então o narcisista já vai racionalizando as próprias ações quando tem energia pra isso. Quando tem energia pra isso, porque de forma geral só não tem conexão, não é possível. Um negócio desse, gente, conexão, volta pra nós. Lembrando depois que os vídeos vão pra internet. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora eu só quero finalizar, depois eu vou editar tudo e colocar o vídeo no YouTube, tá bom? Só me confirme que vocês estão me ouvindo, que a conexão tá meio difícil hoje, tá? Então, beleza. Sim, estão ouvindo. Arrasou. Então, o que a gente tem que tirar de todas essas informações? Olha, eu sei que você, enquanto filha, filho de uma mãe ou pai narcisista patológico, eu sei que você não quer ser injusta. Mas a questão aqui, particularmente quando se trata dessa personalidade, não é se eles fazem sem querer ou sabendo. É se o comportamento te afeta de forma negativa ou não. Entendeu? Então, independente deles fazerem sem querer ou não, você tem direito de ter amizades, de ter relacionamentos com pessoas que quando você explica para elas, oh, me machucou, ela se preocupa com isso. Então, muito cuidado em não ficar muito apegada em, mas será que minha mamãe soube minha vida inteira, os 50 anos que eu tô lidando com ela, que era inadequado ela paquerar os meus namorados e maridos? Ela continuou paquerando os namorados e os maridos seus, não é verdade? Mesmo depois do seu segundo lá casamento, terceiro casamento. Então, o comportamento dela continuou. Tanto faz se foi sem querer ou sabendo. Então, se dê permissão de analisar as consequências para você e sacar que você merece mais e que você pode ter mais, que isso não é padrão de saúde, não. Que isso não é padrão de relacionamento saudável ou amoroso, não. Então, essa é a primeira coisa. Não use o fato de que ela foi ferida, ou que ele foi ferido na infância, por exemplo, né? E faz essas coisas porque sente muita dor interna, como uma justificativa. Não é à toa que todo narcisista, mesmo os grandiosos, que não costumam se fazer de vítimas, porque eles são os bam, eu tô no topo, vítima o quê? Eu sou o maioral. Mesmo eles, quando as coisas não vão do jeito que eles querem, quem que eles se tornam? Um narcisista oculto que se coloca em posição de vítima. Inclusive, isso é típico de personalidade abusiva. Psicopatas, quando você vai entrevistá-los, é muito interessante você ver entrevistas com psicopatas, eles explicando por que eles fizeram o que eles fizeram. No caso de psicopata, ele é só impulsivo e se você tá no caminho dele, ele vai fazer o que ele quer com você, ele só não sente, né? E eles se colocam também em posição de, mas você viu aquela mulher idiota que eu tava estuprando? Ela tentou fugir. Eu precisei matar ela. Sabe como é que é, né? Pô, a polícia ia perceber. Aí o que ia acontecer comigo? Pelo menos ela morreu rapidamente. Eu tô aqui 20 anos pagando pela morte dela. Então, pessoas abusivas vão achar um jeito de usar o fato de que elas sofreram, não é? E que, eu sou a vítima. Mesmo de um jeito bizarro quanto esses. Então não deixe ninguém falar eu sofri, abusaram de mim e por isso que está autorizado eu abusar de você. Essa não é uma pessoa que está procurando cura. É uma pessoa que quer te falar de antemão. A relação vai ser assim. Pronto, avisei. Ok? Outra coisa. Lembrando que muitas pessoas, né, passaram por abusos e não são abusivas. Então não é porque você passou por abuso que agora é de boa. A única coisa que me resta é ser abusiva contra os outros, não é? Então o que é legal pra você, além de você
não deixar ninguém usar o abuso que passou para justificar o abuso que te submete, tá? Não funciona assim. Lembrando que tem muitas pessoas que passaram abusos e não decidiram sair por aí abusando dos outros. Eu sei que não é tão preto e branco, né? Eu sei que não é uma questão de decidir conscientemente. Mas acima de tudo, para ficar mais claro para você, o que a sua intuição fala? Eu digo aqui no canal que se você está lidando, por exemplo, com uma mãe ou um pai narcisista patológico, ou mesmo se você está lidando com um marido ou uma esposa narcisista patológico, há muito tempo, a sua capacidade de confiar na própria percepção da realidade, de confiar em si, de confiar no outro, de confiar na vida, de acreditar em você, já era. Você não tem mais cérebro, porque estar do lado de um narcisista é ser sistematicamente desativada nas suas capacidades cerebrais, na sua capacidade de pensar por conta própria. Então, quando você não tem mais cérebro, porque você está lidando com um narcisista que testa a sua realidade, distorce a sua realidade constantemente, sempre as coisas são sua culpa. Nada, nunca eles têm responsabilidade de nada. Não é sempre os outros estão errados, a realidade constantemente distorcida. Você não pode se servir de argumentos cognitivos para tentar se convencer das coisas. A gente tem que voltar para a sabedoria que não mente, que é a sabedoria do nosso corpo. Então, será que o narcisista, ele sabe, não sabe? O que a sua intuição fala? Se você está muito distraída com racionalizações cognitivas, não, mas teve aquela vez que minha mãe fez isso, foi legal. Não, mas teve aquela outra vez que meu marido fez aquilo, foi legal. Você se perde na cabeça e você se distrai das respostas fisiológicas que o seu intestino está falando sobre esse cara, sobre essa mulher. Que a sua intuição está tentando gritar para você a respeito dessa relação. Então, o que a sua intuição fala, não é? Aí, para analisar a relação de uma forma mais saudável, objetiva, onde você não vai ficar aí, mas a pessoa sofreu, por isso que ela me faz sofrer. Além do que a sua intuição fala, as suas questões são resolvidas, porque quando que a gente sabe que um relacionamento realmente é abusivo, quando uma personalidade realmente é abusiva? Nunca os problemas da relação são resolvidos. Passa 20 anos, 30 anos, você tem os mesmos problemas. De algum jeito milagroso e mirabolante, mesmo quando a pessoa pede desculpas, nunca realmente as coisas são analisadas, não tem mudança de comportamento e você continua com os mesmos problemas na relação. Ou a relação evolui, porque se ela evolui é um excelente sinal. Se ela não evolui, então você está num padrão repetitivo. O que a sua intuição fala? Suas questões são resolvidas ou continuam as mesmas? 3, você dá tanto quanto recebe na relação? Ou você tem que ficar racionalizando isso também? Não, mas sabe, nesse caso eu doei a mais do que eu recebi porque ele estava cansado. Ou não, porque ela estava doente. Ou porque ele e aquilo. Não, de forma sistemática, rotineira, ao longo da sua relação, tem um dar e receber igual? Se não tem o dar e receber igual, então tem alguma coisa esquisita na relação. Outra coisa para se perguntar, tudo é sua culpa? Ou a pessoa consegue assumir quando está errada e você percebe mudanças de comportamento que fazem, que deixam claro que a pessoa realmente entendeu e se preocupa com você, se preocupa com a relação. Ou tudo continua sendo sua culpa, nada é resolvido e de algum jeito você continua sempre sendo a pessoa que não é boa o suficiente, que exagera, que lembra das coisas errado, que minimiza, que é meio desequilibrada, não dá pra prestar atenção nessa daí, sabe? Ela sempre foi esquisita, você lembra quando ela era pequena, eu sempre falei pra família que ela tinha problema mental, sabe? Outra coisa pra se perguntar, como que essas personalidades ficam durante o seu fracasso e o seu sucesso? Você vê um sorrisinho de cantinho assim quando você fracassa? Você vê uma inquietação, uma coisa ruim, a pessoa não consegue digerir quando você tem sucesso? Então, isso aí indica muita coisa. Como que a pessoa reage ao seu fracasso e ao seu sucesso, de forma sistemática, né? Outra coisa, 2 outras coisas. Você sente um fluxo energético de amor constante? Muito mais do que uma coisa mirabolante, é para simplificar essa pergunta. Tem gente que quando você está do lado dela, você só sente amor.
Você não tem que ficar se convencendo de nada. A pessoa é amorosa, ela é generosa, estar do lado dela cura, te deixa leve, te deixa empoderada. E tem gente que estando do lado dela você se sente doida, confusa, incerta, tem sempre drama, tem sempre caos. Então, sem ficar racionalizando, se dando desculpas, não sei o quê. O que você sente? O que você sente do lado dessa pessoa? O que o seu corpo sente? Ele sente a energia do amor? Hein? E a última pergunta a fazer para vocês também é: se você se sente confusa ou confuso o tempo todo, relacionamentos abusivos, como eles testam o nosso senso do que é real, porque sempre a gente está errada na relação, a gente nunca consegue fazer sentido de por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. As invalidações são tão sutis, elas parecem invisíveis para quem está de fora, mas você está sentindo cada invalidação como se sua alma estivesse sendo rasgada. Quando você pensa nessa relação, você sente paz, você sente um porto seguro, conectado com o seu eixo, ou você se sente confusa? Confusa o tempo todo, não conseguindo fazer sentido e não conseguindo dar nome para o que você está passando. Então, essas perguntas, o que o seu corpo fala? Você dá tanto quanto você recebe? Tudo é sua culpa ou a pessoa assume responsabilidade? Como que eles reagem ao seu sucesso e ao seu fracasso? Você sente um fluxo de amor energético, constante, e você se sente confusa ou confuso o tempo inteiro? Essas são perguntas que vão ajudar você a, de fato, sacar no corpo se o negócio é tóxico ou não, independente da razão, do nível de empatia, deles se importarem ou não. Entendeu? Independente da história pessoal que faz ela ser abusiva ou ele ser abusivo, como que tudo isso impacta você e a sua saúde mental. Bom, nossa, eu amei, tem muita gente, tem mais de 100 pessoas assistindo essa live entre o Instagram e a Tariana_Rocha, tá? Para quem perguntou aqui do grupo Entre no Seu Poder. Eu vou finalizar, mas permaneçam ligados porque eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Que daí eu vou finalizar pro YouTube. Então, para quem tá aqui, se você tá se identificando, se você curte essa abordagem que eu tenho para você conseguir se reconectar com o seu eu, com a sua própria inteligência, com a sua própria confiança, com o seu próprio poder. Se você curte o jeito que eu oriento vocês a navegarem esses relacionamentos narcisistas, a construir um senso de eu, então fique de olho que dia 3 de julho vai ter um lançamento histórico. E é histórico real. Para você que está acompanhando o canal faz tempo e nunca fez o workshop, essa é a última oportunidade de você ganhar um presentão. O workshop são 8 semanas, mas eu vou dar uma semana a mais para você de apoio, porque eu quero melhorá-lo com relação ao que eu percebi dos últimos anos. E a partir do lançamento que vem, eu também vou cobrar para essa semana a mais, mas não nesse lançamento. Então, quem está com dificuldade aí por causa da pandemia, mas está a fim de fazer o workshop, quem quer sair dessa pandemia melhor do que entrou, aproveita essa oportunidade, gente, que a partir do lançamento que vem já vai mudar. Então agora é o mais barato que vai ser, tá bom? Minhas lindezas, meus lindos, fiquem ligados que eu vou responder suas perguntas. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ele pode ser útil para bastante gente. Clique lá no sininho para você receber notificações de quando eu lanço vídeos em português or in English. We talk about this in English as well. E também você fica sabendo sobre sorteios, desafios, um monte de coisa que a gente faz por aqui, tá bom? Um beijinho pra você. E a gente se vê por aqui.